Seguinte, esse vídeo aqui vai ser uma continuação do vídeo lá do Fotografando o Castelo no Nascer do Sol, porque como teve bastante gente que me perguntou como que eu fiz o tratamento daquelas fotos lá, eu achei melhor trazer um vídeo aqui pro canal explicando como que eu fiz o tratamento delas. Porque se tu assistiu o vídeo, caso tu não tenha assistido, eu vou deixar linkado no card, eu acho que é desse lado que eu tenho que apontar, eu nunca sei, mas eu vou deixar linkado no card aqui em algum lugar. Caso tu tenha assistido esse vídeo, tu viu que eu fiz 5 fotos para cada ponto de foco da minha foto, ou seja, eu fiz 2 fotos mais escuras e 2 fotos mais claras e uma foto na exposição correta para cada ponto de foco, ou seja, além do focus stacking, eu fiz um HDR. Então eu quero fazer esse tratamento todo hoje aqui contigo do início ao fim, então pode ser que esse vídeo aqui não seja um vídeo tão curto, como vai ter que ter Lightroom, Photoshop, HDR, focus stacking, tem muita técnica aqui, tem muita coisa que eu quero compartilhar contigo e pode ser que não seja tão curto esse vídeo aqui. Mas antes, se tu ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Renato, eu tô aqui semanalmente te trazendo dicas de fotografia, fotografia na prática, tutoriais de Adobe Photoshop e Lightroom, que nem é o caso desse vídeo aqui de hoje. Então, caso tu tenha interesse nesse tipo de assunto de fotografia na prática, dicas de fotografia, tutorial de Photoshop e Lightroom para fotógrafo, já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo futuro que eu postar aqui na plataforma. Então, vamos lá pro Lightroom para esse vídeo aqui não se estender tanto e não ficar tão comprido. Então, aqui no Lightroom eu já deixei separado e com labels, né, de cores para cada ponto de foco que eu tenho nessa foto. Então, uma foto aqui é um HDR, uma cor, né, é um HDR, o amarelo é outro HDR e o purple aqui é outro HDR. Então, eu tenho 3 HDRs com pontos de focos em lugares diferentes. Essa aqui, se eu não me engano, tá lá no castelo. Tá lá, dá para ver aqui que tá bem focado o castelo. A amarela, se eu não me engano, é aqui nessa pedra. Essa pedra aqui tá bem focada, ó. E a vermelha, se eu não me engano, é aqui nessa pedrinha aqui. Então eu tenho 3 pontos de foco, na pedrinha pequena, na pedrinha do meio e no castelo. Então eu tenho 3 pontos de foco para eu conseguir ter tudo em foco nessa foto. Então o que eu vou fazer aqui para começar? Eu vou selecionar todas elas, vou vir na guia de desenvolvimento, deixa eu voltar aqui para a visão que eu consiga ver a foto toda. E eu vou vir na correções de lentes, vou remover as aberrações cromáticas das 15 fotos e vou habilitar o perfil de correção da lente para essas 15 fotos. Demora um pouquinho, né, mas não tem problema. Depois eu vou vir aqui e vou fazer na aba de transformação, eu vou clicar no alto e vou dar um sync aqui para ele synkar essa transformação automática para todas as fotos. E agora que eu voltei aqui para a biblioteca, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui a primeira linha, né, que é a linha vermelha, vou selecionar todas as fotos, vou clicar na primeira, vou segurar Shift e vou clicar na última, então ele vai selecionar todas as fotos para mim. E para fazer o HDR é muito simples, eu vou clicar com o botão direito, vou vir aqui em Photomerge HDR. Esse processo aqui demora um pouco, ainda mais essas fotos aqui, que cada foto delas aqui tem 128 MB, então demora um pouquinho para fazer esse processo. Porém, aqui nessa tela aqui do HDR, nas opções, eu gosto de selecionar aqui o Auto Align e eu deixo aqui o The Ghost marcado como None. Eu vou esperar liberar aqui, eu vou cortar todo esse processamento para esse vídeo aqui não ficar tão longo. Então, aguarda aí, já volto. Merge. Demora. Então, o primeiro merge terminou, o primeiro HDR tá pronto, é essa foto aqui. Ó, tá ali, ó. O nome da foto, tracinho HDR. Ele vai criar o Lightroom vai criar esse padrão de nome aqui nas fotos que forem HDR. Agora eu vou pro segundo HDR e depois eu já vou fazer o terceiro e eu vou cortar todo esse processo aqui para esse vídeo aqui não ficar tão longo. Ó, vou selecionar todas, botão direito, Photomerge HDR. Vou usar as mesmas configurações e vou esperar liberar aqui o botão, eu clico no botão e já vou pular depois direto lá pro merge da foto da camada da linha roxa ali. Eu ia falar azul, mas é da camada da linha roxa, então eu vou pular direto lá para essa parte para não ficar tão longo aqui, porque o processo é o mesmo em todas elas. Bom, agora que o Lightroom terminou de fazer todos esses HDRs, o que eu vou fazer? Eu vou tentar balancear a temperatura de cor e as configurações iniciais dessa foto para que todas fiquem mais ou menos iguais. E caso alguma fique um pouco diferente, eu vou entrar nela individualmente para tentar fazer com que ela fique aproximadamente igual às outras e não dá muita diferença lá na hora que a gente for levar para o Photoshop. Então o que eu vou fazer? Eu vou segurar Ctrl ou Command, né, dependendo do sistema operacional que tu tiver, e vou selecionar os meus 3 HDRs e vou vir aqui na aba de desenvolvimento. Aqui na aba de desenvolvimento
Eu vou selecionar o perfil de Landscape da Adobe, né? Vou aumentar um pouco as sombras aqui, diminuir os highlights para recuperar um pouco das informações no céu. Vou diminuir bastante até. Eu já vi que tem algumas sujeiras aqui que eu tenho que limpar lá no Photoshop, então não tem problema. Vou segurar a tecla Option ou Alt, dependendo de onde tu tiver, né? E vou baixar um pouco os pretos aqui. Eu não vou me preocupar com essa parte aqui, porque aqui tava entre duas pedras ali, tava bem escuro mesmo, então não tem problema nenhum ficar esse preto absoluto aqui. Vou pegar os brancos, a mesma coisa, vou abrir eles até eu começar a perder informação. Ó, aqui eu já perdi informação, ó, então eu vou até aqui. Aí eu tô com a foto legal já, vou adicionar um pouco de textura, um pouco de claridade. Vou aumentar a vibração, aumentar a temperatura de cor dessa foto para ela ficar um pouco mais alaranjada. E vou vir aqui na guia de detalhes e vou aumentar a máscara aqui segurando a tecla Alt ou Option, né, dependendo do teu sistema operacional. E vou aumentar a nitidez. Depois que eu aumentei a nitidez, eu vou reduzir o raio e aumentar os detalhes. Isso vai fazer com que eu ganhe muito mais nitidez, né, na minha foto. E eu acho que aqui tá legal. Eu posso aumentar um pouquinho a saturação do azul aqui para deixar um pouco mais viva essa foto. E agora o que eu vou fazer? Eu vou comparar as três aqui visualmente, assim, ó. Vou olhar aqui e vou ver se as três estão mais ou menos iguais. Eu gostei da exposição dessa aqui e essas duas aqui estão parecendo um pouco claras demais. Então eu vou vir nelas aqui agora. Vou reduzir um pouquinho a exposição aqui, tipo um menos 0,50, tá bom. E vamos ver essa outra aqui, botar aqui um desenvolvimento também, vou reduzir um pouquinho a exposição para menos 0,50 também, vamos ver como é que ficou. Olha, visualmente elas parecem, deixa eu botar um P aqui e um P aqui, porque daí eu vou fazer um filtro por Flagged P. Deixa eu aumentar um pouco aqui o tamanho delas, porque eu acho que visualmente elas estão legais. Tá um pouco claro ainda, eu posso escurecer um pouco mais essa aqui. Menos 80. E aqui também, deixa eu colocar aqui um menos 80. Mas antes, espera aí um pouquinho. Tá gostando desse vídeo aqui? Então faz um favor pra mim, deixa aquele like pra mim, porque cada like conta muito aqui pra mim no crescimento do canal. E confere a tua inscrição pra ver se tu tá inscrito aqui no canal. Então vamos voltar lá pra edição. Vamos ver lá, ó. Agora me parece que as três estão com a exposição bem balanceada. O que eu vou fazer agora? Eu vou clicar aqui, segurar Shift, selecionar todas, clicar com o botão direito, editar em, abrir como layers no Photoshop. Isso aí vai fazer com que eu abra todas essas fotos aqui nas camadas lá no Photoshop. Eu vou cortar o processamento disso tudo porque demora um pouco aqui e já volto. Então, agora que essas fotos aqui abriram no Photoshop, o que eu vou fazer? A primeira coisa, e a mais importante delas aqui, para tua foto não ficar tremida ou alguma coisa assim, porque se tu tá fazendo um HDR com focus stacking ou só um focus stacking e tu fizer isso sem alinhar as fotos, pode ser que na hora que tu tirou a foto lá, deu uma mexidinha na câmera ou alguma coisa assim e a foto ela acaba ficando um pouco desalinhada. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar essas três camadas aqui, vou vir em editar, auto-alinhar layers e vou botar aqui no automático mesmo e vou auto-alinhar elas. Isso aí vai fazer com que a minha foto fique bem alinhada e quando eu trocar o foco de um ponto para o outro eu não fique com a foto meio estranha, porque às vezes pode gerar um detalhe diferente na tua foto aí que não é legal. Então, depois que eu fiz esse autoalinhamento, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou ver qual foto é qual. A primeira foto aqui tá com o foco nessa pedra aqui. Então eu vou trocar o nome dela aqui para pedra frente e vou esconder ela. Agora eu quero ver qual que é essa foto aqui. Eu vou procurar o foco. Me parece que o foco tá nessa pedra aqui. Tá no castelo também, mas o castelo me parece ser a outra foto. Então eu vou botar essa aqui pedra meio. Vou esconder ela. E vou para a última foto, que essa última foto aqui me parece ser o foco lá no castelo. Exatamente. Essa foto aqui é do foco no castelo. Então,
Eu vou botar aqui Castelo. E o que eu faço agora? Eu sempre deixo na última camada a foto com o meu assunto principal, porque daí eu vou mascarando as outras fotos e revelando as partes que eu quero e as partes que eu não quero. Então o que eu vou fazer? Na pedra do meio eu vou criar uma máscara segurando a tecla Option ou Alt. E isso vai fazer com que eu crie uma máscara preta já. E na pedra da frente também. Então eu tenho tudo apagado aqui, porque caso tu não entenda das máscaras, ou caso tu não saiba como funciona, quando tá preto esconde, quando tá branco mostra. Então é basicamente isso. Eu não vou entrar muito no detalhe agora de como que funcionam as máscaras, mas é basicamente isso. Então agora aqui eu tenho aparecendo só a foto do castelo. E eu vou vir aqui na pedra do meio, deixa eu dar um Ctrl 0 aqui. Eu vou vir aqui na pedra do meio, vou selecionar a máscara, vou pegar o meu brush branco, né, de preferência, porque eu quero mostrar, e eu vou começar a pintar aqui em cima, ó. Viu por que é muito importante tu meio que equilibrar as exposições? Porque quando tu pintar em cima, se não tiver igual as exposições, tu vai ficar com a foto com uma diferença de exposição ou uma diferença de temperatura de cor. E isso vai fazer com que fique um pouco amadora o tratamento da tua foto. Então deixa eu pintar aqui para deixar essa parte aqui dessas pedras do meio com bastante foco. E aqui na parte da pedra da frente também, ó, eu vou pintar aqui de branco agora para deixar essa parte aqui com foco. Claro que eu vou ter que cortar um pouco aqui, porque aqui nesse canto aqui tá aparecendo o meu tripé, então eu vou cortar essa foto um pouco, talvez eu corte na versão pro Instagram, por exemplo, de 4x5 e acabe cortando bastante parte dessas pedras da frente aqui, mas não tem problema, para nível de tratamento tu consegue entender melhor o que eu tô fazendo. Então deixa eu pintar aqui, para revelar essa parte aqui da parte das pedras da frente. E agora que a gente terminou já e a gente escolheu os pontos que a gente quer mostrar e não mostrar das fotos aqui, a gente consegue ver que a gente está com tudo em foco, ó. Por exemplo, o foco começa aqui nessa pedra e tu vai vendo o foco, ele tá em tudo, ó. Tá nessa pedra outra aqui também, nessas outras pedras estão bem focadas e o castelo também está bem focado. E a partir de agora, eu vou começar a fazer o tratamento de cores, exposição e essas coisas nessa foto aqui. E para isso, o que eu vou fazer? Eu vou apertar Ctrl Alt Shift E, ou Command Option Shift E no Mac, né? E isso vai fazer com que eu gere uma camada nova aqui para tudo, ó. Tanto que se eu esconder e mostrar ela, não vai dar diferença nenhuma. Então eu vou deixar ela aqui e vou deixar essas aqui num grupo aqui embaixo, só para ter um backup aqui, um original, digamos assim, ó. Original. Eu até vou esconder ele aqui para tu ver que não tô mexendo nele, eu tô mexendo só nas outras. E o que eu vou fazer agora? A primeira coisa que eu vejo que eu tenho que fazer aqui nessa foto é fazer uma limpeza, porque ela tem bastante ponto aqui de sujeira que eu não tô gostando. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o Spot Healing Brush, é esse band-aidinho aqui com um círculozinho, e eu vou vir limpando aqui, ó. Por exemplo, aqui eu tenho tem que clicar aqui. Aqui eu tô vendo que eu tenho uma sujeira no meu sensor, então eu vou limpar aqui. Talvez não dê para ver no YouTube por causa da compressão. Aqui eu vou limpar também, tirar isso aqui. E eu vou acelerar esse processo aqui para tu não precisar ficar olhando todos os pontos que eu vou limpar aqui. Mas basicamente tu pega o Spot Healing Brush ou alguma outra ferramenta de limpeza, né? E vem limpando, por exemplo, ó, tu clica aqui e tira essa parte, ó, daí tu vai limpando e vai ficando tudo certinho. Então eu vou acelerar aqui e já volto. Então, terminei de limpar tudo aqui agora e eu vou habilitar a original aqui só para ver toda a limpeza que eu fiz, ó. Antes e depois, antes e depois. Ou seja, eu limpei algumas pedrinhas aqui que não fazia sentido tá aqui, limpei uns galhos aqui no canto, limpei esse outro galho que estava aparecendo aqui, aquela mancha, tirei o avião daqui de trás e tal, tirei a placa daqui também, que era uma placa azul que estava meio que atrapalhando. Então, tipo, deixei ela um pouco melhor, assim, digamos assim. E o que eu vou fazer agora? Eu vou começar a fazer um tratamento nela para deixar ela um pouco mais quente, deixar ela um pouco mais viva, deixar um pouco melhor essa foto. Eu vou começar duplicando essa camada e vou vir lá no Camera Raw de novo.
Porque agora eu vou fazer um tratamento como se fosse uma foto normal, porque agora eu já tenho um arquivo só pronto. Espera aí que abriu aqui no meu outro monitor o Camera Raw. Bom, aqui com o Camera Raw, como a gente tem uma foto só e é como se fosse um tratamento comum agora, como se fosse um tratamento normal, porque a gente já tem a foto limpa, já tem a foto tratada, já tá com foco em todos os lugares, é só fazer um tratamento que tu quiser na foto. Então deixa eu começar aqui baixando os highlights um pouco, para recuperar as informações do céu. Eu sei que tá um pouco estourado aqui, mas o sol tava nascendo ali, não tem problema. Vou abrir um pouco as sombras, adicionar um pouquinho de contraste, deixar um pouco mais laranja essa foto. Eu acho que vai ficar legal, fica um clima mais legal. Baixar um pouco os pretos, abrir um pouco os brancos. Aqui, na verdade eu vou fechar um pouco os brancos, né, porque para não deixar estourado aqui. Textura, claridade, vamos ver como é que ficou, se tá estourando algum branco. Ó, tá estourando aqui, mas não é muito problema. E os pretos tá estourando aqui, também não é muito problema. Deixa eu ver o que mais dá para fazer aqui, adicionar um pouquinho de vibração. E isso fez com que estourasse um pouco mais aqui, então eu vou reduzir um pouco os highlights para não estourar ali. E deixa eu mexer no Color Mixer agora, porque eu acho que aqui é bem importante, aqui onde tu dá toda a tua criatividade na foto, né? Então eu vou pegar os vermelhos aqui, não tem muito vermelho na foto, então deixa ele assim. Os laranjas eu quero que eles fiquem um pouco mais avermelhados, para deixar um pouquinho mais quente, um pouquinho mais saturado, pouca coisa. Os amarelos também eu vou tirar um pouquinho a saturação dele e vou deixar eles um pouquinho mais amarelados, o que vai ficar legal. E basicamente aqui é isso, deixa eu tirar um pouco a saturação do verde para chamar um pouco menos de atenção aqui para essas árvores e chamar a atenção mais para o castelo. Então eu vou tirar um pouquinho a saturação do verde e vou escurecer ele um pouco para fazer com que o foco fique aqui no castelo, né, e não nessas árvores aqui. Vamos ver um antes e um depois, ó, antes e depois, antes e depois. O azul não tem muita coisa que mexer. É só aqui nesse cantinho aqui, ó, aqui em cima aqui. Então eu vou deixar ele mais pra cá, porque combina um pouco mais com a foto, ele fica mais magenta assim. Se eu deixar ele pro oceano, fica estranho aqui, eu não gostei, ficou meio esverdeado. Então eu vou deixar ele mais pro magenta, que combinou um pouco mais. E aqui no Color Grading, eu vou tratar só a parte das altas luzes. Eu vou pegar essas altas luzes e vou botar ela para um tom mais alaranjado assim, ó, que fica mais legal. Nota que estourou aqui, mas eu vou recuperar um pouco mais dos highlights aqui para devolver esse... para não estourar ali, né, para não ficar branco absoluto. Então aqui eu acho que tá bem legal. Deixa eu aumentar um pouquinho a exposição geral da foto e reduzir um pouco os highlights, ok? Antes e depois, antes e depois. Eu acho que os pretos aqui tem que ficar um pouco mais contrastados, mas isso aí eu vou tratar com Dodge and Burn ali no Photoshop. Deixa eu dar um ok, porque eu acho que aqui tá legal. Antes e depois, antes e depois. Então, agora que terminou ali no Camera Raw, eu vou fazer o Dodge and Burn dessa foto. E para fazer isso, eu vou criar uma camada nova, ou com Command Shift N, ou com Ctrl Shift N, caso tu esteja no Windows. Ou tu pode clicar aqui nesse cantinho aqui, ó, e fazer uma camada nova. Vou trocar o Blend Mode dela para Soft Light, e quando tu pintar de preto, essa camada tu vai escurecer, e quando tu pintar de branco, tu vai clarear. Simples assim, basicamente isso. E o que eu vou fazer agora? Eu quero escurecer aqui nessas árvores aqui para dar um pouco mais de profundidade, e aqui nessas partes mais escuras eu quero deixar um pouquinho mais escuro também. Só que eu quero ter o cuidado de não pintar as partes de altas luzes, digamos assim. E para isso eu vou selecionar só as baixas luzes da minha foto. E para isso eu vou usar a máscara de luminosidade. Não vai ser uma máscara de luminosidade, eu vou usar a seleção, porque eu poderia fazer aqui a máscara de luminosidade nível 2, digamos assim, ou a nível 1, digamos assim, ó. Posso pegar aqui tudo que é branco aqui, é meio estranho, né? Porque tudo que tá branco aqui são as baixas luzes, digamos assim. Então o que eu vou fazer? Em vez de aplicar isso como uma máscara, eu vou pegar e vou colocar aqui como Load Selection. E eu tenho selecionado agora todas as baixas luzes da minha foto, o que para mim é mais fácil e me dá uma segurança de pintar só nas baixas luzes mesmo. Só que eu não quero que fique aparecendo essa seleção, então eu vou apertar aqui Command H
que a seleção continua ali, ela só não tá aparecendo. E eu vou trocar o flow aqui agora para 10%, por exemplo. E eu vou começar a pintar de preto as partes que eu quero escurecer dessa foto. Então, como eu queria escurecer aqui, eu vou dar uma escurecida aqui nessas árvores. Ó, parece que eu não tô pintando porque eu tô com o flow baixo, mas se eu fizer um antes e um depois, ó, antes e depois, antes e depois. E esse contraste vai fazer com que eu gere mais profundidade ainda na minha foto, que dá aquela sensação de 3D na foto, sabe? Então deixa eu continuar pintando aqui, ó, porque eu vou escurecer essas partes aqui, vou escurecer um pouco aqui. E o que é legal da seleção com a máscara de luminosidade é que se eu pintar aqui no branco, ó, aqui nessa parte de altas luzes, não vai escurecer, porque eu tô com a seleção só nas baixas luzes. Então eu vou escurecer um pouquinho aqui, vou escurecendo as partes que eu quero da foto, assim, ó. Por exemplo, aqui um pouquinho mais, escurecer um pouquinho mais ali e tal. E aí é a critério, é a gosto, tu vai fazendo conforme tu acha melhor na tua foto. Vamos ver um antes e um depois, ó. Antes e depois, antes e depois. Já deu um pouco mais de profundidade, porém agora eu quero fazer a parte das altas luzes. Para isso eu vou botar Command D, que eu vou desfazer a seleção completamente que eu tinha antes. E eu vou vir agora aqui nas altas luzes, ó. Deixa eu pegar as altas luzes nível 2, que eu acho que vai ficar melhor, exatamente. E em vez de criar uma máscara, eu vou aplicar a minha seleção. De novo, eu tô com a minha seleção aplicada, ela tá aparecendo, eu não quero que ela fique aparecendo, eu vou fazer um Command H ou no Windows Ctrl H. E eu vou pegar o branco e vou pintar um pouco em cima dessas partes que eu quero clarear um pouquinho mais, por exemplo, aqui, aqui, aqui em cima, pintar um pouco mais aqui nesse rio, pintar um pouco mais aqui, e eu acho que já tá legal. Vamos ver, ó, antes e depois, antes e depois. Já deu um pouco mais de profundidade na foto e eu acho que já ficou um pouco melhor. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma camada nova de tudo e vou aplicar aqui, ó, esse efeito Lux, que é um efeito que tem aqui nesse plugin Pro Panel. Ele dá tipo um brilho a mais na foto, que eu acho legal. Ó, antes e depois, antes e depois. Ele deu um brilho a mais aqui e tal. Eu acho que ficou bem legal. E vou aplicar também aqui um Orton Effects. Daria para fazer, tem um vídeo aqui no canal onde eu explico como que faz esse Orton Effects, eu vou deixar linkado aqui no card, tu pode acessar e ver lá, ele faz basicamente a mesma coisa que esse plugin aqui. Então eu vou colocar aqui um 30 mais ou menos no e ok aqui. E agora, particularmente, eu gosto de aplicar o Orton Effects somente nas altas luzes. Então eu vou aplicar aqui só nas altas luzes. E aqui agora eu vou aplicar a máscara e não aplicar a seleção, porque ele vai criar uma máscara aqui no Orton Effects e não vai ficar aplicado em tudo, ó. Antes e depois, antes e depois. Isso vai fazer com que fique um pouco mais suave. Eu vou fazer uma estampa de tudo de novo, Shift Option Command E ou Ctrl Alt Shift E, né, no Windows, e vou lá no Camera Raw, porque agora eu quero trabalhar um pouco com as máscaras. Ó, já estourou aqui um pouco de novo, eu posso recuperar aqui, ó. Ó, aqui tá estourado. Eu quero recuperar o mínimo possível, só para não ficar estourado. Vou pegar aqui uma máscara de gradiente linear, de baixo para cima. Criar meio que um túnel de luz, né? Escurecer um pouquinho aqui. E vou criar aqui um radial bem ali no castelo. Só para dar uma clareada um pouquinho a mais no castelo. Bem de leve, não precisa ser muito. Abrir um pouco as sombras também. Diminuir os highlights, isso vai fazer com que o meu castelo se destaque um pouco mais também. E eu acho que para essa foto aqui tá pronta. A gente pode cortar aqui, vou cortar para o Instagram, por exemplo, porque tá aparecendo meu tripé aqui, ó. Então eu vou cortar basicamente aonde termina o meu tripé, porque não tem muita informação aqui no céu, ó. Não tem muita coisa aqui que chame atenção. Então eu acho mais legal mostrar mais dessas pedras aqui para dar mais profundidade ainda nas minhas fotos. Eu poderia tentar tirar esse galho daqui que ele tá chamando atenção, vamos ver como é que fica. Fiz o corte aqui pro Instagram. Vamos tentar tirar esse galho daqui, que ele tá meio estranho.
Cadê ele? Aqui. Vou usar a ferramenta de patch. Não sei se vai ficar muito bom, mas vamos tentar tirar ele daqui. Acho que ficou um pouco melhor. É que tá com as máscaras junto, né? Então ficou tudo meio... Quando eu dou o antes e o depois, ele tira as máscaras também. Mas eu acho que ficou melhor sem esse graveto ali que tava chamando um pouco a atenção. Acho que ficou mais legal. E basicamente é isso. Eu vou fazer um antes e um depois de tudo até agora, ó. Antes. E depois. Antes. E depois. Me diz aqui nos comentários o que tu achou desse tratamento aqui, porque ele é um tratamento um pouco complicado, né? Tu tem múltiplos focos, tu tem múltiplas exposições, então tu tem que ter bastante cuidado, é um pouco chatinho de fazer, mas eu acho que ficou bem legal o resultado. E eu vou ficando por aqui, espero que tu tenha gostado desse tratamento aqui, espero que eu tenha te respondido todas as dúvidas que tu teve. E não esquece de conferir a tua inscrição aqui e até o próximo vídeo.